Então, nós vimos o prelúdio belíssimo, a entrada de Gurmas com os cavaleiros. Ele faz aquela oração linda, né? O estado dele, um grande ator, curto mal, baixo, especializado em Wagner, obviamente. Então, nesse prelúdio que a gente ouviu, ressoa solene e poderosa música, formidáveis sons saúdam jubilosamente a graça e os aromas do amanhecer. Então, é sexta-feira, dia regido por Vênus, da paixão. Não imagine que essas palavras sejam casuais, né? Nós vimos que a ideia do lago, que concentra poder espiritual, e é onde está o ser semente, ens semens. Isso daí representa a base da coluna vertebral, a região da bacia do saco. Esse é o lago, onde está o ser semente. Nesse lago, nada um pássaro adormecido, que é o nosso espírito, que precisa despertar para alçar voo. O nosso espírito ainda é um pássaro sem asas. Por isso que nós precisamos de Mercúrio, que é um ente alado. Nós precisamos da luz do entendimento. Quando a massa sonora serena, o guardião, o Graal, que é o Burnas, já idoso, e seus escudeiros ajoelham-se, meditam e rezam com devoção. Então, Vênus, dia de sexta-feira, veneração. Veneração é uma palavra que deriva de Vênus, é a oitava superior de Vênus. Tem a ver com a adoração? Tem a ver com a adoração também. São quase sinônimos. Venerar é mais que adorar, né? Venerar é ir para o espírito. Adorar, você pode adorar uma coisa mais exterior. Agora, venerar não. Venerar é uma coisa íntima. Lança feridas e culpas. É bom salientar já desde o começo que
Klingsor representa a nossa natureza inferior, a região inferior do mundo dos desejos. Kundalini representa o nosso psiquismo, que faz bem bolado com a região inferior do mundo do desejo. E no psiquismo que reside a astúcia, a mentira, a farsa, a negociação. E Kundalini é tudo isso. Agora vai entrar um personagem central, que é o Amfortas. Ele vem para tomar seu banho curativo. Ele é o símbolo da degeneração da lança, da degeneração do lado, da degeneração do ensênis. Ele é o símbolo do pássaro morto, do pássaro sacrificado. Portanto, ele tem uma ferida incurável. E essa ferida representa a culpa. O que é a culpa na alma? É uma hemorragia. É um sangramento que não estanca. E, portanto, te atrasa, te deixa estagnado, paralisado. Dependendo do tipo de hemorragia que você tem, você precisa de alguém para te salvar. Você já não tem mais a capacidade de conquistar a sua própria salvação. Você depende da misericórdia. É o caso do Amfortas. O Amfortas já não tem mais salvação. Ele fez aquilo que não poderia ter feito. Amfortas, o venerável sucessor do rei Titurel, então Titurel é o pai dele, subitamente surge em cena carregado por um grupo de escudeiros. Com suma urgência, Amfortas vem banhar-se no lago sagrado. Sim. A imersão nessa bendita água alivia suas lancinantes dores provenientes da ferida incurável originada pelo golpe da lança. Então, Amfortas, o grande sacerdote da Sagrada Chama Espiritual, sofre tormentos indescritíveis desde o fatal dia no qual Klingsor, o Mago Negro, o ferira com a própria lança. Klingsor capturou a lança de Amfortas e o feriu com essa lança. Olha que loucura. Essa lança é uma relíquia salva e resguardada desde os remotos tempos do suplício de Cristo Jesus. Na verdade, é a lança com a qual Cristo foi ferido na cruz. A lança que feriu o corpo de Jesus é a mesma lança dos pactos entre deuses e homens, ostentada pelo líder do Valhalla, Votan. Votan quem é? É Mercúrio. E Mercúrio também é Merlin. É a lança sagrada de todas as tradições, tal como Excalibur, a espada sagrada. Por que o mal existe? Essa pergunta frita os neurônios dos teólogos. Ninguém até hoje respondeu satisfatoriamente. São Tomás de Aquino passou mal, teve úlcera por causa desse problema. Se Deus é onipotente, onipresente e tem mal, o mal faz parte de Deus. Se o mal faz parte de Deus, Deus não pode ser um ser tão bom assim. Qual é, afinal de contas, o papel do mal? Mas o mal é importante para testar nosso caráter. Né? Mas olha o planeta hoje. Quando uma criança de 6 meses é violentada, o que isso quer ensinar? Tá bom, mas precisa ser desse jeito? Quando uma mulher é espancada por 5 homens, o que significa isso? Então, o mal é um problema. E eu vou dizer para vocês, irrespondível. Vou dar um outro exemplo simples. O mal existe porque os anjos lucíferos nos incitam a fazer o mal. São esses caras. É? Eles não são anjos?
São. Anjo não é pura misericórdia? É. Então, por que eles nos incitam a fazer o mal? Ah, mas porque eles desobedeceram a Deus. Mas anjo só não obedece a Deus, é característica do anjo obedecer a Deus. Por que eles desobedeceram? Aí já trinca, não tem resposta. Então, se você for buscar ontologicamente, né, essencialmente, a raiz do mal, a gente se perde. Só o livre-arbítrio, né? Não só teria o livre-arbítrio, né? Mas se Deus, aí o problema continua. Se Deus é onisciente e onipotente, por que ele não deu só inclinação para o bem? Precisava ter dado a inclinação para o mal? Eles falam que o mal é a ausência do bem. Mas onde existe um lugar onde Deus não está? Pois é. Né? É um problemão. O mal? Um problema. Por que alguém como Clinton adere deliberadamente ao mal? Gosta de fazer o mal. Se ele representa a nossa natureza interior do desejo, então nós também gostamos de fazer mal deliberadamente. Gostamos. Mas não é porque faz parte do jogo? Então são os adversários? Então, a gente... Se todo mundo é igual, ninguém aprende nada. Sim. Uma turma tem que fazer parte do mal. Se essa turma é escolhida para fazer o mal, então ela não tem livre-arbítrio. Deus não sacana. Falar, esses caras vão fazer o mal para encher o saco daqueles caras que querem fazer o bem. Você tem um livre-arbítrio só para fazer um tipo de mal. O geminiano. O Gênesis segundo os geminianos. Genial, A turma do mal, a turma do bem. O evangelho dos geminianos está cheio de nota de rodapé. Né? É o mal, Nota do bem. é o mal oitavo acima. Genial. Mas todo mundo tem uma linha do bem e do mal, né? São escalas, né? Você podia responder com música, são escalas. São escalas que harmonizam a harmonia. De qualquer forma, não se explica. Clinton é autor de nefastas e tenebrosas artes mágicas. O maldoso personagem das sombras não só relatou a lança sagrada das mãos de Anfortas, o rei do grau, como o feriu no seu flanco, na sua lateral, geralmente a lateral esquerda. Burmans, então, nesse momento da obra, começa a relatar a origem de Clinton. Ele conta para todo mundo da onde surgiu o Clinton. É um longo trecho da ópera que ele fica contando a história do grau. Já o Anfortas, ele é um mártir ou não? O Anfortas representa... ele é uma oitava da Kundry, logicamente acima da Kundry, mas ele está mais às vezes para Kundry do que para Gurmans. E bem longe de ser Parsifal. Porque é curioso, né, verificar se ele se moveu pela vaidade ou se ele se moveu por fraternidade, né? Quando ele se encaminha para dizer assim, eu vou acabar com o Clinton, o que o move? Se é um amor pelos cavaleiros ou se é uma vaidade de mais áreas inferior, né, de eu sou o herói, então eu vou lá e vou resolver essa parada. Então, a gente poderia dizer que o Anfortas é um exemplo de um mártir forte, mas em quadratura. Tipo eu. Ele é honesto, ele quer salvar, ele quer fazer o bem, mas na hora da tentação ele não aguenta. Então, ele não está estruturado o suficiente para aguentar a parada. Ele superestimou a sua capacidade. É isso. Se foi o orgulho que fez isso, se foi a burrice, a precipitação, a ansiedade ou o amor, talvez seja um misto de tudo isso. A gente pode relacionar o Anfortas
Mais com o Arthur, depressivo depois da traição, ou com o Uther? Mais forte. O Afortas é o Arthur. É tipo um rei que não deu certo, né? Um herói que não deu certo. Tipo um herói que não deu certo. Coitado. Tá com pena? Heróis, cara. Heróis. Sincero e cheio de boas intenções, porém precipitado e incapaz de governar os desejos grosseiros, Clinkson tomou uma decisão radical e irreversível: de se tornar um eunuco espiritual. Arrancou o Bilausis, castrou-se, mutilou-se de forma medonha, com propósitos de purificar-se. Está vendo? Esse é o problema do método capricorniano, saturnino de evolução. É o método não faça, não posso, é pecado. Mexe aí. Mexe aí. Terrível. Porque é um método que gera o quê? Mexe com o signo oposto, que é câncer, e gera um monte de ressentimento. E o ressentimento gera crueldade. Sem dúvida. Vingança, crueldade, um monte de coisa. Tô de mal, faz bico. Vocês vão ver o bico do filme. Conta o piedoso herói Tito El, pai de Afortas, que conhecera muito bem Clinkson e suas ardilosas estratégias. O infeliz penitente do mal estendeu suas mãos ensanguentadas, mãos suplicantes para o Graal. Porém, foi rechaçado com indignação pelo rei guardião Titurel. Após ter se mutilado com o propósito de eliminar as paixões animais, tá vendo? Eu não vou eliminar o meu lado ruim pela via da negação. Botem isso na cabeça. Como diz o nosso amigo Luiz Fugante, nós temos que ser pessoas afirmativas. Sempre vai pela via do sim. Faça, encare, reinvente, seja dinâmico, pegue o fluxo, não recua, não se acovarde, nem finja ser aquilo que você não é. Após ter se mutilado com o propósito de eliminar as paixões animais, Clinkson sentiu-se repudiado pelos cavaleiros do Santo Grau. Vociferou e jurou vingança. O poder do Grau, em breve, cairá em minhas mãos, falou Clinkson. E cumpriu. O cara é fera. Titurel, que também representa a tradição, a voz do passado, conta que o tenebroso mago transformou, ele estava de posse com a lança, com a Excalibur, que é poderosa, então ele transformou os arredores do castelo num jardim encantado, povoado por voluptuosos deleites sexuais, e que nele vivem formosas mulheres de ascendente touro e libra, terrivelmente malignas. Pegou. Não é, Tereza? Pegou o Eu eixo. acho que não é touro. Tereza. Eu tenho uma amiga assim. Ali, em segredo, na mansão das delícias, diz o ancião rei Titurel, o perverso mago aguarda os cavaleiros do Graal para sutilmente arrastá-los à luxúria e aos sofrimentos infernais. E o pior é que todos caem. Coitado também, né? Você cheira de compaixão, né? Você- Mas se eles fossem castos, Se eles fossem castos, cairiam. não cairiam. Aquele que se deixa seduzir torna-se sua vítima, disse já o cansado, exausto monarca Titurel. E a muitos de nós logrou encaminhar à perdição. E os cavaleiros estão ficando à míngua, porque o Clinkson está roubando todo mundo. Aí Urnans Atalha fala:
Quando Fortas foi ferido, foram os meus olhos, os meus próprios olhos, que viram um corte feito por sacrílega mão profana. O desarmado rei foi retirado e escoltado por mim durante a fuga. Ardia como arde até hoje, olha a loucura, uma chaga em seu flanco. É a ferida do remorso profundo, esperando o quê? Um milagre para sanar. Só um milagre. Não há remédio. Todo pecado cometido contra o lago sagrado é um pecado mortal. É um pecado contra a vida. Procedente do castelo real, chega nesse instante triste cortejo que conduz o rei para o banho santo. O torturado monarca não guarda ressentimento. Ele é rei, ele é nobre, ele é ascendente leão. Ele não guarda ressentimento em seu dolorido coração. Mas, como leão faz quadratura com escorpião, mas compreende plenamente seu imperdoável pecado. Essa quadratura também é terrível, ninguém escapa. Leão, escorpião. Reconhece, Anfortas reconhece sua culpa e humildemente agradece a sua servidora, a mulher, o eterno feminino, a Eva monumental da mitologia hebraica. Esse feminino que é um eterno joguete do bem e do mal na terra, como bem narra o Gênesis, segundo o uso que os homens façam dela. Feminino. O que é a côndria? A Divina Mãe Útero. O que é a Divina Mãe Útero? O que é a sementeira do cosmos? O que é a Sagrada Matriz? Onde se gesta de tudo. Bestas, homens e deuses. Que lugar é esse? Dentro da bestialidade nasce côndrio. Somos nós. Côndrio o que é? É o feminino decaído. Sua mão colheu no jardim paradisíaco o fruto da árvore proibida. E, enroscada em seu seio, a serpente adorna a luxúria com aparência do sagrado. Olha que frase. Adorna a luxúria com aparência do sagrado. Que terrível. O esoterismo do século XX é isso. Luxúria com adorno de sagrado. Nas trevas transparentes de seus amendoados olhos, a luz é um silvo inebriante que embebeda, deixa atordoado. É um apito. Isso. No caso da côndria, a Magdalena Wagneriana, vilmente transformada em instrumento do maligno, anseia também seguir os ensinamentos dos divinos ideais do grau, que é o psiquismo. O psiquismo, ele faz o mal e quer o bem. Faz o bem, mas também quer o mal. O psiquismo, ele é pautado pela cisão. Cisão, o que é? Esquizo. Espírito, o que é? Freno. Esquizofrênio. Espírito seguido. Psiquismo é esquizofrênio. Porém, sempre cai vencida, sucumbe ao poder masculino, pervertido pelo narcísico egoísmo. O homem é incapaz de amar a mulher, desde sua criação. O homem só sabe usar a mulher. Que coisa feia. Mas a incapacidade do homem amar a mulher é uma incapacidade de amar a si mesmo.
é que a gente precisaria analisar, então, o que é o narciso. O narciso é um amor verdadeiro por si mesmo? Ou também é uma ficção de si mesmo? O que é o narciso? Aí a gente... É um tema de doutorado. Interessante de Foi? Interessante de discutir o Oh. tem Ah, estava lendo, né? Sim. Mulher! Exclamam fortes, todo doído, com a ferida sangrando. És acaso o demônio que vomitou o inferno para abrir-me esta ferida? Ou és talvez um anjo que desceu de Urânia, do céu, não, de Urânia, para velar por minha desafortunada existência? Louco, como ela é esquizo, ela é as duas coisas. Ela é diabólica e também tem algo de santo. A imaginação, o aspecto feminino não é o segundo aspecto de Deus, a vontade, o amor, sabedoria e imaginação. Sim. E a imaginação seriam esses dois lados, né? Você Sim. pode usar para criar uma coisa que ainda não existe, ou para... Sim. Geralmente a imaginação, quando ela não é dominada pela vontade férrea, ela é perversa. A vontade é mais masculina, não é? A vontade É mais masculina, né? é, a vontade é sempre uma coisa. Kundry, mulher não tem vontade, mulher tem desejo. Kundry traz um frasco de cristal da Arábia. Aparece com um traje rústico. De seu dorso pendem longas peles de cobra, que simbolizam a reencarnação que todo ser psíquico está condenado. A pessoa vítima do psiquismo sempre reencarna em condições quase idênticas, se não piores. Com delicada face feminina resplandecem olhos encantadores de cor negra, que às vezes cintilam com ferocidade e, a miúde, imobilizam-se com espantosa rigidez mortal. O rei do Graal, Anfortas, necessita do precioso bálsamo trazido da Arábia para diminuir, para suavizar, para mitigar a sua dor. Então, Anfortas, ele depende da Kundry. Olha que loucura. Olha que loucura. Ele é um rei que depende da Kundry. Meditem sobre isso. Viu? Certa vez, Amém. ante o santuário, o altar da sublime relíquia, que é o Graal, ajoelhava-se Anfortas em fervorosa oração, lamentoso, implorando o sinal para a sua salvação. Uma intensíssima e deslumbrante refulgência divina emanou do Graal, enquanto uma voz celestial disse-lhe claramente estas palavras que Gurlimans ouviu também. O sábio, o sapiente, o iluminado por sua própria compaixão, o casto inocente, saiba esperá-lo. Ele é meu eleito. Então, Anfortas ouve essas confortantes palavras. Chegará alguém, basta esperá-lo, que é sábio, iluminado, não pela inteligência, mas pela própria compaixão. Então, existe uma maneira de ir para Netuno sem passar por Mercúrio? Existe. É a mais absoluta compaixão. Você abre mão de qualquer impedimento. O seu único impulso é ajudar os necessitados. Já imagina um ser humano assim? Que coisa linda. É interessante que o Anfortas, essa postura que é atribuída a ele, pedida dele, é o feminino. Sim, é o feminino. Certo dia, os cavaleiros do Graal transitavam por longínquas paragens solitárias. Aí um garotão, um mancebo, de heróica linhagem, olha aí, tem que ter um sanguinho razoável, viu as chamas humanas atravessarem o bosque. Né?
Foi tanto o brilho daqueles cavaleiros de reluzentes armaduras que jovem, impulsionado por um instinto de herói, o Marte forte, resolveu segui-los através das montanhas. Se tornou uma calopsita. Isso. Exatamente como no filme do John Borman. Sim. Parsifal seguindo o Lancelot, andando que nem louco. Subitamente vemos grande agitação entre os membros do Santo Graal, nas cercanias justamente do Lago Sangrado, que não pode ser tocado, tem os pássaros santos. No fundo do bosque solitário foi surpreendido um jovem que vagava pelas ribeiras e ferira com seu arco um cisne, símbolo perfeito do Espírito Santo. Então, o primeiro ato do Parsifal quando chega próximo ao castelo, dá uma flechada no cisne. Olha como o cara é inadequado. Desajeitado. Desajeitado. Será que é a encarnação passada da Dona Adélia? Se eu rir, porque tu... Eu pensei, mas achei que não podia O cara chegou desajeitado, não conseguiu almoçar, né? Às 2 da manhã. Às 2 da manhã. Sem dúvida é uma encarnação da Dona Adélia. Nardelli e Parsifal entrar bem na fila, né, Nardelli? Com ênfase. Obrigado, dirige diversas perguntas ao jovem recém-chegado, que é o Parsifal. E o Parsifal demonstra ignorar tudo. Ele sempre responde: não sei, não sei. Nem sequer recorda o nome de seu progenitor terrestre. Tinha a inocência do Éden, do paraíso, a inocência edênica. Recorde-se apenas que sua mãe chamava-se Herzeleid. Da mãe ele lembra. Filho da mãe. E que o bosque mais profundo era sua morada. Morava num lugar inacessível. Herzeleid significa coração pesado, coração entristecido. Aí Kundry começa a ter visões. Então, o Parsifal estimula na Kundry uma ultrassensibilidade. Ela começa a acessar o passado do Parsifal. Olha que loucura. Aí ela começa a falar que nem uma matraca, típico de mulher. Desce a mãe do mundo. Sua pobre mãe, começa a Kundry, de coração dorido, deu-lhe a luz quando já era órfão do lar. Então ele já nasceu órfão. Lembra-se disso? Maxine explica bem. Ser filho de viúva é fundamental para você trilhar o caminho espiritual. Você tem que ser filho de viúva. Isso é um símbolo. Muito bem explicado no livro Maçonaria e Catolicismo. O seu pai chamava-se Garded. Foi o herói tombado entre mortos e feridos no sangrento campo de batalha. Então o pai morreu lutando. Tal como os heróis que vão para o Valhalla. Para proteger, então, Parsifal contra a sina inexorável desses heróis, Herzeleid, uma mãe zelosa, criou com infinita ternura, que bonitinho, num ermo, afastado das armas, no seio da mais obscura ignorância do mundo. Trancado num apartamento. Isso. Mas é interessante. Trancada numa kitnet. Oi. A Kundry já está dando o pai para ele, né? Que ela está fazendo um papel importante com ele. Tá, lógico. O tempo todo. Lembra que a gente comentou? A mulher tem que resgatar o homem porque o homem resgata a mulher. Kundry afirma que sua mãe já morrera. Aí, o Parsifal, minha mãe não bota mais no meio. A cruel notícia submete Parsifal em amargo e asfixiante transtorno. Então a gente tem que fazer essa pergunta. Existem momentos que uma tomada de consciência nos deixa realmente estremecidos. É como se houvesse um abalo sísmico na hora que você percebe algumas coisas.
Aí você não pode mais ser o mesmo dali para frente. É como se você sabe. Não dá para voltar mais àquilo que você é. Desvairado, Parsifal precipita-se sobre a maga vidente, a Kundry, e de sobressalto cai atordoado. Teve um chilique. Kundry imediatamente socorre o aturdido e agonizante órfão com a mais pura e deliciosa água do manancial que jorra do castelo. Kundry exclama: eu nunca faço bem. Somente o descanso quero. Só o descanso para esta mísera extenuada. Dormir. Oxalá pudesse eu nunca mais despertar. Tem momentos da vida, num momento de crise, profunda angústia, melancolia, depressão, que é isso. Você não consegue nem dormir. Você está cansadíssimo. Mas a hora que você põe a cabeça no travesseiro, gira, gira. O corpo quer dormir, mas o psiquismo não deixa. Eu acredito que isso seja um inferno. Beleza. Beleza? Abalada e confusa, Kundry sente, mesmo a grande distância, olha que loucura, os fluidos de indução hipnótica destilados pelo mago Cleanso. Ergue-se embriagada e trêmula. Cheia de espanto, afirma: não! Dormir não. Causa-me horror tudo isso. Então ela tem algum grau de consciência de que ela é manipulada pelas forças das trevas. Mas ela não tem força para reagir. Em seguida, Kundry solta um grito surdo. Muito bonito, um grito surdo. Todo o seu corpo estremece, como um galho agitado pela tempestade, até que, impotente contra os vapores entorpecentes, deixa os braços caírem inertes, inclina a cabeça, vagueia desnorteada como toda mulher e cai semiconsciente. Uft. Cai gemendo entre a relva e suspira. Inútil resistência. A hora chegara. Dormir. Dormir. É preciso dormir. O que significa isso? É nós, de novo, né? O sono, a gente devia se preparar para dormir, porque o sono é um momento fantástico. Primeiro que você vai ficar nos seus veículos mais sutis. Você vai recondicionar seu corpo físico, você estragou ele durante o dia. Então, nós não devemos simplesmente entregar o corpo por exaustão. Isso um bicho faz. A hora de dormir deveria ser ritualizada, né? Você encomendar sua alma a Deus, você pedir para que no dia seguinte você faça um upgrade do dia anterior, que você seja um pouco melhor do que foi ontem. Enfim, cada um à sua maneira. Fazer a retrospecção do seu dia. Não, a gente puf. Cai exausto. Preciso dormir que eu estou cansado. Aí, Kundry então entra nesse estado de inconsciência, nesse sono profundo, dos imbecis. Entrada no templo. O Gurman suspeita que o Parsifal tem alguma coisa diferente. Então, Gurman conduz o filho de Erzeliard, Parsifal, até o interior dos íntimos recintos do templo sagrado, o Santo Graal. Nesse lugar, o próprio Gurman diz que tempo e espaço fundem-se numa unidade. Pouco a pouco, o hino melódico ganha volume e inunda a cena. Ouve-se o suave chamado das trombetas e o magnífico toque dos sinos. Os sinos são lindíssimos. Só Wagner mesmo. Finalmente chegam mestre e discípulo, Gurman e Parsifal, a um imponente salão, cuja cúpula majestosa perde-se nas alturas. Você não consegue ver o topo. É genial isso no cenário. Extasiado, Parsifal emudece ante a divina magnificência. Ao fundo abrem-se duas largas portas, cheias de glória,
por onde entram os cavaleiros do grau. Os faróis da luz postam-se ordenadamente em 2 longos semicírculos. No centro, o espaço reservado ao altar. Na sequência, valentes escudeiros e irmãos de humilde serviço transportam o rei Amfortas até o centro do círculo. Olha que humilhação. Ele não tem nem força para caminhar sozinho. Ele tem que ser transportado. A consagrada comitiva acomoda o rei do Graal diante do sublime altar. Aí, o auge da habilidade wagneriana de fazer algo sublime. O hino dos irmãos. O hino da congregação. Aí todos cantam. Olha que louvor a Cristo, uma coisa impressionante. Sexta-feira Santa, né? Páscoa. Dia após dia, reunidos para a ceia do amor divino. A celebração será renovada para acalentar as boas obras. Acerquemo-nos do ágape, partilhemos os dons miraculosos. Entre dores infinitas foi vertido o sangue que redimiu o mundo. Seja também meu sangue derramado, um coração gozoso para a glória de nosso herói Salvador. Olha que homenagem ao Cristo. Vive em nós, através de sua morte, Cristo, o corpo ofertado para a nossa salvação. Reviva para sempre nossa fé, pois que sobre nós floresce a pomba, a pura mensageira do Redentor. Comei do pão da vida e bebei do vinho dado para nós em sacrifício. Aí aparece uma voz de algum lugar que não se sabe de onde. É a voz de Titurel, que já está muito idoso, mas está vivo. Ao soar as últimas notas dos delicados cânticos, enquanto todos os augustos cavaleiros de aspecto divinal ocupam seus assentos, segue-se um imponente silêncio. Por que os cavaleiros têm aspecto divinal? Nós vimos no filme ontem o Excalibur e o Lancelot. Parece um anjo, lindo e puro. Porque toda pessoa que se dedica ao bem necessariamente irradia beleza. Desde o âmago, como que saindo da negra sepultura, ouve-se a voz de Titurel. Ordena a seu filho, em tom imperativo, seu filho Amfortas, a descobrir o Santo Graal. Deseja contemplá-lo pela última vez, porque o Titurel sabe que está nos seus últimos suspiros. Aí entra Amfortas. Amfortas domina a cena da ópera, fica um bom tempo nesse primeiro ato, confessando sua horrorosa dor. É muito comovente essa cena, e o ator que faz o Amfortas pelas barbas do profeta. Que cara, vocês vão ver. Amfortas resiste, ele não quer descobrir o Graal. Não! Deixa-o encoberto. Será que ninguém será capaz de entender a tortura que eu sofro ao contemplar o cálice que a vós enaltece? Que vos enaltece? Será que vocês não entendem isso? Qual o significado da minha ferida, meu Deus? O rigor das minhas dores, ante a angústia e o suplício infernal de ver-me condenado a esta missão atroz. Eu, que sou o guardião da Santa Relíquia, justamente eu sou o único transgressor entre todos vocês. Cruel herança por mim mesmo encomendada. O rei Amfortas humilha-se e suplica, tal como Arthur fez ontem na Excalibur. O rei Arthur, depois que ele quebra a espada,
Fala, puxa, foi o meu orgulho e minha vaidade que quebrou a espada. Eu não sou nada. Mediante essa confissão profunda e verdadeira, a dama do lago devolve a espada recuperada. Impressionante. Perdão também, né? Assim, Sim, tem vários harmônicos. Necessito implorar a bênção para as almas puras. As almas puras têm que me curar. Ó castigo sem igual que me envia o Todo-Poderoso, a quem ofendi terrivelmente. Por ele, pelo Senhor, por suas bênçãos, hei de suspirar ansiosamente. Só pela penitência, sozinho, na mais profunda contrição da minha alma, hei de chegar até ele, o meu Pai Criador. A hora se aproxima. Aí um raio de luz desce para deslumbrar o santo milagre. Então vem uma luz do teto, dessa cúpula infinita, vem uma luz que é derramada sobre o grau. Lindo. Então a revelação desce, o Espírito desce. Com poder esplendoroso, brilha o conteúdo divino do vaso glorioso. Palpitando na dor do supremo deleite, sinto verter-se em meu coração a fonte do sangue celestial. O fervor de meu próprio sangue pecador haverá de refluir em louca torrente e derramar-se com pavor horrendo pelo mundo da paixão e do delito. Então, o Anfort está agonizando, está de joelho. Chora caudalosa esta chaga aberta pelo golpe da mesma lança que feriu o Redentor. Isso é demais, né? A ferida do Salvador, da qual brotaram lágrimas de sangue, sacrificado pela humanidade, no anseio de sua divina compaixão. Entregou sua vida para nos salvar. E agora, no mais santo lugar, eu, Anfortas, resguardo os bens divinos, como guardião do bálsamo da redenção, que é o conteúdo do Graal. É esse bálsamo da redenção. Esse Graal que contém o sangue do Cristo. Mas, desta minha ferida brota o fervente sangue do pecado, sempre renovado. Essa é a loucura. Sempre renovado. Na fonte de minhas ânsias, que nenhuma expiação pode extinguir. Olha o drama. Piedade, gritam fortes, compaixão. Tu, o todo misericordioso, tem piedade de mim. Continuam fortes. É longo, esse solo é longo, é dolorido. Livra-me desta herança. Fecha-me esta ferida. E faz que, uma vez sanado, purificado e santificado, possa eu morrer para ti. Fortas não aguenta mais. Não sei quem sou realmente nessa chama feroz da angústia, de dor, de gozo e pranto, em que nasce o mistério de um encanto que destrói minha vida e também a alimenta. Porém, olha o Fortes, presinto algo terrivelmente divino. Porque o Parsifal já está dentro do templo. O Anfortas levou ele lá dentro. Só que o Parsifal está quietinho num canto. Ele é mineiro. Não sei quem sou nesta rede fatal de minha própria existência, que contemplo com assombro místico, sede insaciável que me atormenta. Neste mundo vão, de trevas e amarguras infinitas, me interrogo com voz desconhecida, que parece uma voz alheia e pesada, grave. E permanece minha pobre razão desvanecida, mísera sombra do pecado.
Anfortas então sucumbe após essas palavras de remordimento e cai esmorecido, sem abrir o grau. Trêmulo e abatido, com auxílio dos confrades, finalmente desvela o santo grau. Desde o alto da esfera celeste, desce um puríssimo raio de luz que, ao cair sobre o cálice, o faz rebrilhar com um suave esplendor infinito, inefável, inesgotável. Anfortas, com o semblante transfigurado, eleva e exalta o grau e abençoa o pão e o vinho da transubstanciação. Angelicamente as vozes ressoam, louvando, amando e adorando. Anfortas devolve o sagrado vaso e empalidece lentamente à medida que, de sua ferida, se dissipa o espesso sangue cheio de impurezas. Os cavaleiros celebram a santificação na fé e no divino amor. Pão e vinho, carne e sangue são repartidos entre todos. Mantendo certa distância, Parsifal observa atentamente todos os detalhes da cerimônia. E, por outro lado, o Gurnemann está observando Parsifal, um observando o outro. Ao final, Gurnemann indaga-lhe sobre os eventos transcorridos. Quando termina tudo, o Gurnemann se aproxima do Parsifal. E aí, meu amigo, qual é? Aprendizes, companheiros e mestres. No filme do Wim Wenders, né, Asas do Desejo e Tão Longe Tão Perto, esses três degraus são amplamente salientados. Quem é aprendiz, quem é companheiro e quem é mestre. Parsifal, então, está com essa cara. Uai. O que? Onde eu vim parar? Meu. Parsifal mostra-se mudo e atônito. Permanece de pé em estado de arrebatamento místico. Gurnemann, sábio, experiente, já viu muitos Parsifal. Dá uma de Oswaldão, né? Crendo inconsciente, até desapiedado diante dessa dramática condição, encara Parsifal com indignação. Acha que ele não tem jeito, que nem eu. Expulsa o dele. Expulsa o dele. Ele vai expulsar. Isso, a ovelha que ele vai expulsar. Está condenado. Irritado, né? Oswaldianamente irritado, Gurnemann assume uma atitude severa. Expulsa Parsifal qualificando-o de estúpido. Não tem salvação. Mas aí o Gurnemann fica com a pulga atrás da orelha. Por quê? Porque instantaneamente um coro de anjos ecoa. Inocente, puro, convertido em sábio pela compaixão. Viu, Oswaldo? Viu, Oswaldinho? Só a gente, tá vendo? Tá vendo? E aí termina o primeiro ato com a expulsão do Parsifal. Então, para encerrar, vamos levantar umas questões antes da gente fazer o intervalo. A grande questão. Mesmo consciente de quão nocivas são os males de minha alma, como posso eliminar essa praga insaciável que me devora as entranhas? Então, eu tenho ciência de um vício, de uma inclinação ruim, perversa. Mas, vira e mexe, eu reincido. Faço exatamente, às vezes até com um grau de sofisticação maior. Pior. E aí? E aí você, Ângela, que tem saídas para tudo? Se a Ângela não souber. Estamos fritos. A disputa quer desenvolver a característica oposta. Desenvolver a característica oposta.
Sério. Você consegue fazer 25. são outras coisas. Então, eu sou grosseiro e estúpido, que nem o Bruno, mas o que eu vou fazer de lá? Você sente Mas amoroso. Que verdade. E refinado. Refinado, você quer resultado ou continua? Essa não pode entrar na moralidade, né? Ah, você é gentil, legal, bonzinho. Acho que é orar e vigiar que acaba falando. Orar e vigiar. O que o Max Snyder recomenda que a gente faça em relação ao mal? Inanição. O que vocês falaram também está correto. Mas para atacar o mal diretamente, que não deve ser atacado, você não pode dar comidinha. Sempre que tiver uma chance de realimentar aquela inclinação ruim, tenta desviar. Tenta fazer outra coisa. Por exemplo, você começa a perder a paciência com alguém, sai do ambiente, pede licença para ir no banheiro, vai se acalmar primeiro, né? Antes de esfaquear o próximo. Então, Mas o que o Klingsor fez de castração, qual que é a diferença de inanição? Porque ele também, ele foi uma forma, ele falou, não vou dar comida para isso. Nossa Mas- Senhora. Nossa Senhora. boa pergunta. Ótima pergunta. Por quê? Porque aí ele não matou por inanição, ao contrário. Ele foi violento com aquilo que lhe causava dano. Ele foi agressivo. Então, inanição não é castração. Não. É não dar comidinha. Ótimo, não tá fácil. Eu só não dou de Porque comida. a missão me parece que é uma coisa que leva um tempo, né? Leva. O bichinho para ele morrer, ele passa fome durante muito tempo. Isso. Ele vai sucumbindo, E a né? castração Vai é definhando. aquela coisa que é pá. Você É tem, violento. você tem que ir dando cada vez menos comida, até não dar nenhuma. A castração, você se autoimpõe algo que você não pode ser. Na castração não, há não tem um comprometimento, né? Não. Se você, isso aqui está me incomodando, você quer arrancar. Como se isso fosse possível. Já a inanição, ela demanda por um comprometimento renovado. Você precisa ficar atento ao trabalho. É, É lento, como falou a Gabi. é. Mas ó, a lança Hum. que feriu Cristo, ela tornou-se santa porque feriu Cristo? Ou ela já era santa antes de ferir Cristo e estava na mão errada? Ele é apenas um símbolo do poder. E como o poder pode ser utilizado, inclusive, para agredir a coisa mais santa. Porque é Mercúrio, né? Pode ser vista como Mercúrio, mas a lança é realmente Marte. 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 A lança é Marte. Necessitamos do auxílio de um poder superior. Então, além da inanição, nós precisamos fazer que nem a Fortes. Ó, não dou conta, gente. É muito para mim. Muita areia para o meu caminhozinho. Então, necessitamos do auxílio de um poder superior. Por isso que nós temos que aderir ao Cristo. Cristo pode nos ressuscitar com Ele. De uma força solar. Ele é um arcanjo, né, solar. Capaz de suplantar ou sublimar totalmente aquela entidade sinistra, klingsoriana, personificada em nosso psiquismo, que é lunar, débil e vacilante. Os dois. Esse sim que precisa de inanição. Pode confiar na mente? Não. Por quê? Porque a mente é vaidosa e é regida pela lua. Ela apenas reflete obscuramente, tal como espelho de São Paulo, e pode induzir ao erro. Eu profetizo, mas erro. Eu crio ciência e a ciência desaparece. O caprichoso intelecto costuma ornar os defeitos, isso que é pior. Ele camufla nossos defeitos. Né? Ele faz abstrações, representações, moraliza o defeito. Né? É o que o Nietzsche cai matando em cima da gente. Moralizar os nossos defeitos. É o máximo da hipocrisia. Nós justificamos os nossos defeitos. A gente estuda astrologia para justificar os defeitos. Rotulá-los com pseudônimos. Eu boto o nomezinho. Ah, mas eu também sou maníaco depressivo, o que eu posso fazer?
ocultá-los da vista alheia conforme a conveniência. Eu quero impressionar bem as pessoas, eu escondo minha podreira. Dissimulá-los, transferindo-os de departamento. Eu mudo de cômodo. Portanto, mente e intelecto são insuficientes. Não são indispensáveis, mas são Judas, são traidoras. Principalmente porque o intelecto ele tem um lado geminiano e mercurial, dupla face. Né? Então, o discurso, a retórica, ela pode servir para libertar, mas pode servir para enredar, para aprisionar mais. É o caso dos sofistas. Platão ficava desesperado com os sofistas, que sabia que eles iam acabar com o mundo. Então, o intelecto, a mente, é volúvel, é dual, é ambivalente. É perigoso. Bom, então, de um lado eu mato o mal de inanição. E o que eu tenho que alimentar? Qual é o recado da ópera Parson? O que eu devo nutrir? Devemos alentar o coração. Então, a saída não é a cabeça, é o coração. Ardente, apaixonado, fervoroso. Do quê? De amor e compaixão. Nunca abrir mão dessas duas coisas. Treina a ser compassivo. Se você não é, treina. Ah, mas eu sou um cara meio seco, amor para mim é uma coisa complicada, minha Vênus está ruim, né? Minha mãe não me tratava bem, meu pai foi ausente, meu terapeuta falou que não tem jeito mesmo, eu sou uma pessoa rancorosa. Bom, se você acha que não tem jeito, aí não tem jeito mesmo. Mas, segundo o tio Marx e segundo Hamlet, você, se fizer um pouquinho, uma coisa minúscula de bem diariamente, isso vai crescendo. Quando você vê, no final de um ano já é grande, no final de 10 anos é gigante. Faça um pouquinho cada dia. Perguntas? Oswaldo, Oi. você falou que os personagens eles representam a nossa alma, as inclinações. O Anforcas, quando ele sofre, quando o grau ele vai ser desvelado, isso se representa o quê para nós? Isso representa quando você, o véu da carne, os véus que encobrem a sua verdadeira natureza desaparecem e você enxerga realmente aquilo que você é. É uma região onde não é mais permitido o auto-engano. Que é um templo sagrado. É o templo do Espírito. Onde você é Espírito. Não tem mais psiquismo, não tem mais desculpa, não tem mais intelecto. Aí é o sofrimento de você ver o que você fez. Por isso? De ver a porcaria que você é. Como você mentiu para o mundo, para você mesmo. Você fez o mundo acreditar que você é uma coisa que você não é. Também é o ideal com I, né? Maiúsculo. É o ideal. É a meta suprema. Que é o encontro consigo mesmo. Quem eu sou? Onde está meu ser? É o encontrar-se face a face consigo mesmo. Imagina você completamente desnudo no psiquismo conversando com você mesmo. Olha que experiência. É a exposição da semente ao sol, que você falou no começo, né? Isso, exposição da semente ao sol. Qual é o benefício? Né? Porque é a impressão que não tem jeito. Né? Nós somos muito podres. E somos mesmo. A questão é, e o Max Steiner insiste nisso, é a perseverança. Não se deixa bater. Mesmo que você está no fundo do poço, continua. Aprende lá no fundo do poço. Tem lição ali que você aprende. Se você está lá, tem lição para aprender. Primeiro, aprende rápido para sair
Pelo menos vai para um andar acima no poço. Nesse ponto os Capricórnio mandou bem, hein? Perseverança. Perseverança sim. Nunca desista. Mesmo que você passe por um período de deserto, ok. Passou ali, morreu de sede, mas continua.